Hello, students! Espero que vocês estejam todos bem. Não podemos estar, em sala de aula e foi proposto para a gente estar fazendo teletrabalho. E com ele vem o plano de tutorado, nosso PET. Aqui eu tenho com vocês o PET de vocês. E como nossa disciplina é língua inglesa, vou mostrar para vocês um videozinho explicando o que vocês têm que fazer essa semana, tá? Bom, aqui é a língua inglesa, nosso componente curricular, terceiro ano. E o PET, ele divide em 4 semanas, ele é dividido em 4 semanas. E nós vamos ver hoje, através desse vídeo, o que é proposto para nós essa semana, o que você tem que fazer essa semana. Bom, nessa semana nós vamos trabalhar o eixo 1, tá? Que é a recepção e produção de textos orais e escritos de gêneros textuais variados em língua estrangeira. O tema 3, compreensão oral, o que vocês conseguem identificar quando vocês estão escutando uma música, assistindo uma TV, assistindo um filme, quando esses textos são em língua inglesa, Qual a compreensão que vocês têm quando vocês escutam algo que esteja falado em língua inglesa? Com isso, a gente vai ver as condições de produção do texto oral de gêneros textuais diferentes. Quais habilidades nós vamos ver? Vamos trabalhar. A habilidade de identificar o tema geral do texto, identificar a função comunicativa do texto, que função que o emissor usou para poder chegar no receptor, reconhecer o gênero do texto, que texto é esse, Qual o gênero do texto? É uma crônica, uma entrevista, uma biografia? Reconhecer o local onde se passa o evento comunicativo, isso ajuda você a nortear, para estar sabendo o que está falando no texto. Identificar os falantes envolvidos, identificar informação específica de acordo com os objetivos do ouvinte. Então, o que você procura identificar, você pode focar numa determinada parte para poder identificar aquilo que você precisa. Por exemplo, você está escutando uma música em inglês, aí tem uma certa parte que você... Nossa, essa parte é interessante, Talvez o refrão. O que está falando ali? Busca identificar para poder ver o que tem para buscar o entendimento daquilo que você está ouvindo. Bom, vamos ver o tema 1 também, compreensão escrita, que é a leitura. Nós vamos ver bastante textos, nós temos aqui alguns pontos para poder estar ajudando a gente, que a gente vai estar utilizando. Nós vamos poder usar a localização de informação específica no texto escrito de gêneros textuais diferentes, localizar informação específica com o scanning. O scanning é um recurso que nós temos para estar traduzindo o texto. Por exemplo, quando eu pego um texto em língua inglesa, eu vou pegar, grifar as palavras, cognatas, palavras que parecem com português, isso já me norteia. As palavras que eu já conheço, já me norteia para uma tradução não literal do texto, tá? Isso vai te auxiliar, é um recurso que nós temos da língua inglesa para estar auxiliando na tradução do texto e entendimento dele. No ponto 2.2, identificar as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e as articulações de sentido entre eles. 2.3, identificar e ou localizar as características básicas de cada gênero textual, tendo em vista a compreensão global do texto. Então, você pode pegar por partes para poder buscar a compreensão geral do texto, global do texto. Bom, qual a atividade que foi proposta para nós essa semana? Quais atividades? Nós temos aqui um texto, uma notícia que foi publicada no jornal The Washington Post, tá? Em dia 2 de abril de 2020. Então, nós temos aqui, essa aqui é a primeira página do jornal. E nós temos aqui, uma manchete que vem falar sobre nós, sobre o Brasil, e uma que vem falar dos Estados Unidos, tá? Então, esse texto ele já foi falado essa semana através da Rede Minas, Quem assistiu aí às aulas pôde perceber que ele falou sobre esse texto aqui. Então, olha só, o que vocês podem pegar para poder entender? Igual foi falado lá acima, Ver as palavras que você já conhecem, grifar as palavras cognatas, isso vai te auxiliar bastante para entender esse texto, embora,
Vocês já viram ele essa semana. Bom, vamos pegar aqui essa parte aqui do exercício, depois que vocês olharem bem para esse texto, pegar aqui o exercício e focar aqui, ó. Vamos lá. O que chama atenção pra gente aqui, ó, esse but, né? Que é uma palavrinha pequenininha, né? Mas bem interessante, nossos textos, né? A gente sempre usa ele. But é uma conjunção, né? É um conectivo. O que ele veio? Qual é que é a ideia desse but aqui nesse texto, né? É estabelecer uma adição entre as duas ideias, estabelecer uma oposição entre as duas ideias, estabelecer uma relação de causa e consequência entre elas. Então, para isso, gente, vocês vão ter que estar traduzindo um pouco o texto, mas eu prefiro que vocês tentem fazer o exercício sem a tradução literal dele. Primeiro, vocês tentem fazer isso, olhando o texto, direitinho, marca, tenta entender o que está acontecendo aqui, sem a tradução literal. Aí faça o exercício, faça a atividade primeiro. Depois vamos ver aqui, ó, qual que está grafado aqui, have stepped up. Grifem esse aqui, olha bem para isso aqui, aí vocês podem pegar o recurso, né, do nosso tradutor para poder ver que tradução é essa, né? O que está sendo traduzido, qual a palavra, qual que é a tradução disso aqui, have stepped up. Eu posso adiantar a vocês que esse have aqui, junto com esse verbo aqui, é uma estrutura do present perfect, né? Então, ele tem uma tradução que vai remeter ao present perfect. Então, olha só. E aí, vocês vão focar nisso daqui para responder, né? Então, tá falando qual que é o significado desse have stepped up. Qual dessas opções aqui poderia estar substituindo, né? Qual que é o sentido dele? Have intensified, decreased the efforts, have minimized the efforts. Então, assim, qual que vai caber melhor aqui, tá? Nessa próxima atividade aqui, nesse próximo exercício, vocês vão ter uma frase aqui, ó. Officials voice alarm as emergency stockpile dwindles. Então, o que é essa frase? Nós temos aqui, ó, um outro conectivo, was. O que esse conectivo está... qual que é a ideia dele aqui nessa frase? É uma ideia de causa e consequência? Uma ideia de simultaneidade? Uma ideia de posição? Uma ideia de condição? O conectivo. Qual que é a ideia que ele traz? Que ele estabelece entre uma frase e outra, né? Então, vocês vão marcar a opção correta. Para isso, vocês podem usar novamente o Google, o tradutor, né? Bom, o dicionário. Bom, a segunda parte aqui, nós temos... Então, essa manchete traz pra gente uma manchete... US trajectory akin to Italy's Pence Warns, né? O que ela vem falar aqui? Esse Pence aqui, gente, é o nome do vice-presidente dos Estados Unidos, tá ok? Então, aqui nós temos o subtítulo. Bom, a manchete, uma notícia, geralmente resume em poucas palavras o teor da notícia e geralmente usa o verbo no presente do indicativo. Um sinônimo de to warn seria... Então, aqui nós temos aqui o to, que está no infinitivo, né? To warn, trazendo nosso verbo para o infinitivo. O que seria esse to warn aqui no texto, tá? To ignore, to advise, to approve. Então, vocês podem também estar usando o tradutor para identificar, né? Bom, vamos ver. Aqui nós temos o texto. Esse texto aqui, gente, eu queria mostrar para vocês que eles erraram algumas palavras aqui, tá? No nosso caso aqui, ó, ensinar aqui, vocês vão colocar o on, tá? O não é na. Tem mais uma outra coisa aqui que eles erraram, colocaram o that, ó, faltou um T aqui, ó, that, né? Que, no caso, você tem que arrumar isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Não, acho que é só esse mesmo. Bom, vou ler com vocês esse pequeno texto aqui, para vocês estarem ouvindo um pouquinho. Coronavirus deaths in the United States passed
4,600. Wednesday, as Vice President Pence issued an ominous warning that America's situation is most comparable with Italy's struggle with the virus, which has pushed the nation's hospital to capacity and has left more than 13,000 people dead despite a weeks-long lockdown. Então, aqui vocês podem ver o quê? Podem marcar as palavras que vocês já conhecem, as palavras cognatas, né? Marcar, né? Tem muitas palavras que vocês já viram, tem verbos aqui. Primeira coisa, marque o que vocês já conhecem, faça esse trabalho sem tradução literal, tenta entender o texto sem a tradução literal dele. Feito isso, depois vocês pegam e marcam o exercício, né? Uma das palavras abaixo não é o sinônimo de ominous. Marque a opção correta. Então, voltando, uma das palavras abaixo não é o sinônimo de ominous. Marque a opção correta, tá? Então, aqui nós temos essas palavras aqui. Vocês vão ter que usar o recurso do tradutor também para poder estar marcando, né? Escolhendo a melhor opção, qual que que não é sinônimo dela. Então, tem 3 aqui que são sinônimos e uma vai ficar fora. Qual que é? Então, essa atitude aqui fica fácil, sem tradução, sem vocês traduzirem, já fica tranquilo. Vamos lá. Bom, aqui nós temos o outro texto, né? O lockdown, que vai trabalhar com verbete. A gente vê muito isso em dicionário, né? Então, vocês vão estar analisando aqui esse texto, marcando as palavras que você já conhece. Entendendo? Tá bem tranquilinho. Aqui nós vamos ver o lockdown, que é o noun, que é um substantivo, né? Então, aqui tá a forma de falar. Bom, a situation in which people are not allowed to enter or leave a building or area freely because of an emergency. Aqui nós temos mais 2 frases, né? Com o exemplo do lockdown. Então, a primeira falando, the Secret Service is imposing a virtual lockdown on the city. A segunda, the school has been placed on lockdown this morning while authorities investigate a bomb threat. Então, temos aqui as 2 frases, vocês podem usar o mesmo recurso para poder estar traduzindo, estar entendendo. E aí vem a pergunta, né? E vocês vão poder responder essa pergunta. Depois que vocês fizerem esse trabalho todo, né? Vocês vão fazer isso no caderno, anotar o nome de vocês, anotar a série, a data, tirar uma foto e enviar para mim, tá ok? Gente, no mais essa semana é isso para vocês fazerem. Semana que vem eu volto com a correção do exercício e com a próxima atividade, tá? Abraço para vocês, tudo de bom.